Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Meu nome é Ingrid Areal e falando sobre o tema prevenção de alergias alimentares, eu vou apresentar o artigo Food Allergy Prevention, Current Evidence, que foi publicado em 2020 na revista Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, de fator de impacto 6,72. As alergias alimentares são extremamente comuns e os estudos mais atuais mostram um aumento da prevalência nos últimos anos. Algumas alergias, como a ovo e a leite, têm uma evolução natural benigna, com tendência à resolução espontânea até a idade escolar. Entretanto, algumas alergias, como amendoim e nozes, raramente desaparecem e podem causar anafilaxia severa e até fatal. Então, considerando a morbidade das alergias alimentares ao longo da vida e a ausência atualmente de tratamentos curativos, se torna essencial a promoção de estratégias de prevenção à alergia alimentar. E para a gente estabelecer essas estratégias de prevenção, a gente precisa conhecer os fatores de risco. Eles se dividem em intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são histórico familiar, sexo masculino, raça, dermatite atópica, mutações genéticas como alterações na proteína filagrina, no antígeno leucocitário humano, HLA, e na interleucina 13. E fatores extrínsecos como uma dieta balanceada e saudável, deficiência de vitamina D, fatores ambientais como posse de cães, poluentes ambientais como fumaça de tabaco e baixa exposição à luz do sol. Então, o artigo traz algumas iniciativas para a prevenção de alergias alimentares que estão sendo estudadas na data de hoje. A primeira estratégia é a introdução precoce de alimentos alérgenos, como, por exemplo, o amendoim. O estudo LEAP mostrou que uma introdução precoce do alérgeno foi eficaz em reduzir a prevalência da alergia alimentar a amendoim em crianças de alto risco, como são as crianças com dermatite atópica. Já a introdução precoce ao ovo traz alguns estudos que não são concordantes. O estudo STAR mostrou uma diminuição de 18% de alergia a ovo em crianças com dermatite atópica que consumiram ovo em pó diariamente dos 4 a 8 meses de vida. E o estudo BEAT mostrou uma redução de 9% da sensibilização a ovo em crianças que consumiram ovo em pó a partir dos 8 meses de vida. Porém, o estudo HIP e o estudo STEP Trial não encontraram diferença na porcentagem de crianças alérgicas a ovo entre o grupo que recebeu ovo em pó precocemente em comparação ao grupo controle que recebeu um placebo. O PETIT Trial trouxe que uma introdução precoce ao ovo associada ao tratamento intensivo da dermatite atópica pode ser eficaz em reduzir os riscos da alergia alimentar em crianças com dermatite atópica. O estudo EAT Trial avaliou a introdução precoce de múltiplos alimentos alérgenos na alimentação infantil e ele encontrou uma diminuição de 1,5% na taxa de desenvolvimento de alergia alimentar com a introdução precoce de alimentos alérgenos. Ele explicitou que o consumo de 2 gramas de amendoim ou proteína de clara de ovo foi associada a um risco menor de alergia, quando comparado a quantidades menores. Entretanto, o estudo encontrou uma dificuldade de fazer os lactentes consumirem a quantidade mínima de cada alimento para atingir os níveis protetores. Outro fator nutricional que está sendo estudado é a alimentação materna durante a gravidez e a lactação. Cochrane analisou 5 trials com um total de 952 participantes e mostrou que dietas restritivas durante a gravidez não tiveram efeito protetor para a dermatite atópica nos primeiros 18 meses de vida. E um posicionamento recente da European Academy of Allergy and Clinical Immunology
apoia uma dieta diversificada, sem restrições durante a gravidez, lactação e infância. Houve também um estudo específico sobre o consumo de amendoim durante a gestação. Um estudo de Bunia-Vanik mostrou que uma maior ingestão de amendoim, leite e trigo durante o primeiro trimestre da gestação estava associada a chances menores de alergia a amendoim na primeira infância. Já uma pesquisa do Consortium for Food Allergy encontrou que o consumo frequente de amendoim durante a gestação é um fator de risco para o surgimento de alergia a amendoim na infância. Então, em vista desses resultados conflituosos, não existe uma recomendação acerca de dietas restritivas a amendoim, tanto na gestação e na lactação, para prevenção de alergia alimentar. A vitamina D já é um fator de risco amplamente conhecido e a deficiência da vitamina D está sendo observada em estudos epidemiológicos que notaram que um aumento das internações por alergia alimentar e uma maior necessidade de epinefrina para anafilaxia, de acordo com a distância do local estudado em relação à linha do Equador. Um estudo australiano mostrou que crianças com insuficiência de vitamina D estavam mais propensas a terem reações alérgicas durante testes de provocação oral com amendoim e ou com ovo. Porém, neste momento, existem poucas evidências sobre a suplementação de vitamina D para prevenção de alergia alimentar. Outro fator de risco bem conhecido é a dermatite atópica, que ela é considerada o primeiro passo na marcha atópica. Isso é devido à hipótese do alérgeno duplo, onde os estudos mostraram que uma exposição cutânea ao alérgeno no ambiente, especialmente quando a criança estiver com a dermatite atópica em atividade e com a barreira cutânea inflamada, mesmo que a criança nunca tenha ingerido o alimento alérgeno, levaria ao desenvolvimento de uma alergia alimentar. Assim, há grande interesse na prevenção e no tratamento agressivo da dermatite atópica para a redução da prevalência da alergia alimentar. O estudo de Simpson mostrou que o uso diário de emolientes foi associado a uma redução de 50% de dermatite atópica. E o estudo de Horimukai mostrou que menos de 32% das crianças que receberam hidratação diária com emolientes apresentavam dermatite atópica. O estudo Peebles mostrou que a aplicação com emolientes à base de ceramida tem potencial de reduzir a incidência de dermatite atópica e de reduzir a sensibilização a alimentos alérgenos quando feita corretamente. O estudo de Disanayak, de 2019, avaliou a eficácia do uso de emolientes com o uso de simbióticos na prevenção de dermatite atópica e alergia alimentar. E ele não encontrou diferença na incidência de dermatite atópica, sensibilização alérgica a alimentos e outros alérgenos. Sobre fatores ambientais, a posse de cães é um fator que está sendo bem estudado. Em uma análise secundária do estudo IT, a convivência com cães foi associada a uma redução de 90% das chances de um lactente desenvolver alergia alimentar. Nenhum lactente que convive com 2 cachorros desenvolveu alergia alimentar, sugerindo uma relação dose-dependente. Esse estudo sugere fortemente que ter um cachorro na infância tem um fator protetor para alergias alimentares. Então, a conclusão desse estudo foi que diversas intervenções foram avaliadas para a prevenção de alergias alimentares e frequentemente tiveram resultados conflituosos. O que temos atualmente é que os guidelines oficiais encorajam o aleitamento materno e a introdução precoce de alimentos alérgenos para lactentes com maior risco de desenvolver alergia alimentar e enfatizando uma dieta diversificada, rica em frutas, vegetais, peixes e fontes de vitamina D durante o período da gestação, lactação e o início da vida. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!